Eu vou dar início aqui à gravação da aula. A gente vai falar sobre circuitos elétricos e carga elétrica, né? Falar esse conceito inicial, primeiro sobre carga elétrica e depois sobre o circuito. A ideia aqui, gente, é falar de coisas bem intuitivas para a gente dentro da física e no nosso cotidiano. Esse primeiro momento, falando sobre carga elétrica, a gente vai ter aquela noção da... A primeira noção básica dentro da física é que os opostos se atraem, ponto. Isso é o básico dentro da parte de eletricidade. Outro conceito fundamental, além dos opostos se atraem, ficou convencionado, né? O povo lá da física atribuiu o sinal negativo para cargas elétricas negativas e atribuiu um sinal positivo, sinal de mais, para cargas elétricas positivas, tá bom? E essas cargas elétricas, né, a gente tem o conceito bem que a gente vê no nosso dia a dia, em alguns momentos, isso vale mais para o povo mais antigão, mas bem mais antigão mesmo, quando as televisões eram de tubo ainda e a gente aproximava o braço da televisão e a gente percebia os pelos sendo atraídos ali pela tela, pelo tubo da TV. Então, esse primeiro conceito de carga elétrica, de eletrização, ele é bem intuitivo. Todo mundo já deve ter feito aquele experimento de picotar o papel, pegar uma caneta, esfregar no tecido, no cabelo e aproximar. E perceber que, por atração ali, os papeizinhos eles se colam, se grudam na caneta, ou na régua, enfim, não importa. Ali você já está fazendo um processo de eletrização, né? Então, o primeiro processo de eletrização que você faz é por atrito, porque você vai atritar a caneta com o tecido, né? Ou o cabelo. E o segundo vai ser por contato, né? Ou aproximação. Aí vai depender de quanta carga foi depositada. A ideia dentro da física de eletrização é que na superfície do objeto, por conta dessa, ou do atrito, ou da aproximação, ou do contato, você consiga depositar cargas elétricas. E se eles se atraem, é porque as cargas são opostas. Visualmente, a gente não consegue dizer se é positivo ou negativo, tá? Mas a gente sabe que eles estão se atraindo, então elas são cargas opostas, né? Eu tenho carga positiva e carga negativa. Eu vou projetar os slides, aí eu vou explicar todo esse conceito de carga elétrica, como a gente calcula o valor da carga elétrica, e aí depois a gente volta para falar um pouco sobre circuitos elétricos, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Aqui. E a gente já começa. Bom, então nós temos aí a introdução, né? Nós vamos falar sobre circuito elétrico e vamos falar sobre, dentro do circuito elétrico, cargas e a lei de Ohm, tá bom? Carga elétrica, primeiro conceito aí que a gente ouve, né, dentro da química, da física, falando sobre carga elétrica. Então, estamos conceituando, tá? Então, todas as interações eletromagnéticas, né, eletrizaram o corpo, esse conceito físico, né, é atribuído à carga elétrica. Então, carga elétrica é um conceito físico e ele determina essas interações, tá bom? Todo mundo já viu uma imagem dessa, ou já presenciou, ou já viu em algum vídeo, alguma reportagem, as crianças lá no Museu Catavento fazendo esse experimento no gerador de Van der Graaf. O gerador de Van der Graaf, ele é esse equipamento aqui, tá bom? Nesse equipamento vocês têm uma correia, literalmente uma correia bem larga, de um determinado material, e ela entra em movimento aqui dentro. E esse movimento faz depositar cargas elétricas nessa esfera metálica. E aí, quando você encosta, o resultado aparece aqui. Tá? Então, isso é eletrizar o corpo. Então, aqui nós vemos a presença da carga elétrica.
Então, fisicamente, visualmente, a gente enxerga isso, esse resultado das cargas elétricas, tá? Elas são muito pequenas, mas a gente vê esse resultado. Os tipos de eletrização que eu havia comentado com vocês, né? Então, um dos primeiros aqui é por indução. O que acontece na eletrização por indução? Eu tenho um determinado corpo com várias, né, espalhado pela superfície dele, cargas elétricas positivas e negativas. Eu aproximo dele um corpo carregado eletricamente, né? Então, aqui no exemplo, está negativamente carregado. O que acontece? Quando eu aproximo esse corpo já carregado, eu faço com que as cargas opostas sejam atraídas. Então, na superfície da esfera, eu vou ter a deposição, né, de cargas mais positivas, tá bom? Então, aí o corpo vai ficar eletrizado por indução. Tem um outro processo, que é o do atrito, que é o que a gente faz no experimento lá dos papeizinhos, né? Você pega a caneta num tecido ou num bastão de vidro, não importa, e você, por atrito, deposita cargas nesse objeto. E aí, depois, por contato, a caneta vai atrair os papeizinhos. Então, esses são os tipos de eletrização que a gente tem. Conceito de carga elétrica pontiforme. Então, para falar da carga elétrica pontiforme, a gente tem que lembrar do átomo. Tá? Então, isso aqui é uma nuvem eletrônica. Tá? Isso aqui é o átomo, ele todo é o átomo. E essa parte mais acinzentada seria a nuvem eletrônica, nuvem de elétrons, aqui ao redor. E aqui em destaque, o núcleo do átomo, tá bom? Então, tem os prótons e os nêutrons dentro do átomo. O conceito de carga elétrica pontiforme, para a física, a gente considera qualquer corpo com massa e dimensão desprezíveis. Tá? Então, para ficar fácil os nossos cálculos, a física define que carga elétrica pontiforme é para eu desprezar massa e dimensões. Por que isso? Se eu levar em consideração massa e dimensões, todos os meus cálculos têm que levar em consideração esses parâmetros da dimensão do corpo, da massa do corpo, e aí já entra num nível mais aprofundado dentro da física. Para nós, ensino médio, a gente só vai entender os conceitos, né, básicos se a gente levar em consideração que as cargas elétricas, os corpos, eles têm massa e dimensão desprezíveis. Então, é como se fosse um ponto mesmo, um ponto final ali no texto lá em português, aquele pontinho é a carga elétrica, tá bom? A carga elétrica, dentro do Sistema Internacional de Medidas, ele tem a grandeza, né? A grandeza, ela tem a unidade em Coulomb, tá? Isso é atribuído ao francês aqui, Coulomb, que foi o que estudou todos esses conceitos aí, esses assuntos relacionados à eletricidade, tá bom? Como que eu calculo as cargas elétricas? Então, vamos lá. Então, para calcular a carga elétrica, é uma conta muito, muito simples. Eu vou levar em conta o Qzão, que é a carga. Tá? Então, eu quero saber qual é o valor do Qzão. Eu vou multiplicar a quantidade de elétrons que eu tiver envolvido. Então, o exercício vai mencionar para vocês qual é a quantidade de elétrons envolvida. E eu vou multiplicar por um fator constante, chamada carga elétrica elementar. A carga elétrica elementar é um valor constante, ela não se altera, e equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, esse valor aqui de E, que é a carga elementar, ele é sempre constante, tá? Nunca vai mudar isso daqui. O que vai mudar? O valor de carga e quantidade de elétrons envolvida. Tá? Deixa eu fechar um pouco aqui. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Sim ou não?
Se tiver, já... Não. Não. Sim? Não? Tá. Agora eu vou propor umas atividades para calcular carga elétrica com vocês, tá bom? Então aí a gente vou colocar o exercício, vou mostrar, vou orientar vocês como resolver a atividade, e aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o cálculo. Não é muito difícil, é um cálculo simples. Se vocês precisarem usar a calculadora do celular, fica à vontade, não tem problema. E aí a gente tenta chegar num denominador comum, aí depois eu mostro como que fica resolvido o exercício, tá bom? Então, enquanto vocês pegam algum papel, alguma caneta aí só para anotar, eu vou voltar no slide e mostrar para vocês como que é o exercício. Ele é bastante simples, tá? Nada muito complexo, não. Vamos lá. Então, vamos por exercício. Então, eu tenho uma esfera metálica e ela tem uma carga elétrica negativa no valor de 6,4 vezes 10 a menos 4 coulomb. Esse é o valor da carga elétrica. Sendo a carga do elétron, né, que é aquele Ezinho lá, 1,6 vezes 10 a menos 19, quantos elétrons a carga vai possuir? Então, veja. O exercício, ele fala para vocês o valor da carga. Ela fala que o valor da carga, o Qzão, tá? O valor da carga é esse daqui, 6,4 vezes 10 a menos 4 coulomb. E ele também fala, né, aí sempre vai existir, né, não tem como mudar, o valor da carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ele quer achar o valor de N, tá bom? Tentem fazer aí rapidinho, vocês vão substituir o valor do Qzão por esse daqui, e do E, que é a carga elementar, por esse daqui. E aí vai sair o valor de quantos elétrons eu vou ter nesta carga, tá? Tenta fazer aí, a gente... Aí vocês respondam pelo chat, aí fica à vontade. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. Chegarem a algum valor, pessoal? Então, 2,10. Vamos ver se vai dar 2,10. A gente substitui aqui por 6,4 vezes 10 a menos 4. Vai ficar igual ao N que a gente não conhece, vezes o E que a gente conhece.
Aí, para isolar esse cara aqui, né? Lembra? Tá multiplicando. Tem que passar, né? Fazer uma equaçãozinha de primeiro grau aí. Tem que fazer uma jogadinha matemática aí. Vamos ver lá se chega no valor. Então, eu tenho a carga de 6, o valor da carga, né? 6,4 vezes 10 a menos 4 coulomb. Eu tenho o valor da carga elementar do elétron. Então, são coisas distintas. O valor da carga elétrica é o valor daquele corpo eletrizado. Tá? Então, a gente tem que lembrar do conceito de carga elétrica. É um corpo eletrizado. Então, esse corpo eletrizado, ele tem este valor de carga aqui. A carga elementar do elétron é característico do elétron. O elétron tem esse valor de carga. E aí ele quer saber quantos elétrons eu tenho neste corpo eletrizado que tem esse valor de carga. Então, eu substituo o valor do Qzão, tá? Deu 6,4 vezes 10 menos 4, e substituo o valor da carga elementar. Fazendo essa contícula, bom, tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Isso é conceito matemático lá. Quando tem um valor, eu passo para o outro lado da equação, invertendo a operação matemática. E aí, o valor resultado final dá 4 vezes 10 a 15 elétrons, tá bom? Aí passa o carro do gás, não tem problema. Tá bom? Essa é a quantidade de elétrons que eu tenho. Um outro exercício também para vocês tentarem aí, menos tempo, senão não vai dar tempo de eu falar tudo que eu tenho que falar. Eu tenho um corpo inicialmente neutro, e ele perde essa quantidade de elétrons. Então, ele já te dá o valor da quantos elétrons você tem. Então, você já sabe o valor do N. Tá? Esse valor N, você já sabe que ele já te deu aqui. Então, essa é a quantidade de elétrons que ele tem. Ele perdeu e vai ficar o corpo vai ficar eletrizado positivamente. É isso que está dizendo aqui. Então, o corpo inicialmente neutro, quando ele perde elétrons, significa que ele vai estar eletrizado positivamente depois desse processo todo. Sendo a carga elementar, né, a carga do elétron igual a 1 vezes 6 vezes 10 menos 19, então esse valor aqui você já sabe, é fixo. Qual é a carga no corpo após a perda de elétrons? Então, com que carga esse corpo vai ficar após sofrer um processo de eletrização? Então, esse conceito precisa ficar bem claro. Eu tenho um corpo que ele vai ser submetido a um processo de eletrização. Ou ele vai ficar positivo, ou ele vai ficar negativo. Tá bom? A gente já sabe que ele vai ficar positivo, que ele perdeu elétrons. Mas o quanto que ele vai ficar positivo, né? Qual é a carga final dele? Então, ele quer saber o valor de Q, tem o valor da carga elementar e tem o valor da quantidade de elétrons. Vamos ver aqui. A Júlia está perguntando 4 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a 15. Ah, elevado a 15. Tranquila, Gabriela, fica tranquila, não tem problema, a aula está sendo gravada, depois você não vai perder nada não, tá bom? Como que fica aqui? Então, é só uma multiplicação direta, né? Porque o valor da carga que o corpo adquire depois de um processo de eletrização é a multiplicação dos elétrons pela carga elementar do elétron, tá bom? Aí multiplica, aí lembrando, né? Multiplicação, mesma base, mantém a base, soma os expoentes, né? Então, dá 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, primeiro eu multiplico os números que estão na frente da base 10, né? E depois eu faço a operação de potência aqui na multiplicação, soma os expoentes. Lá no outro, a divisão, subtrai os expoentes, por isso que deu 15, tá? Eu também posso escrever essa resposta dessa maneira aqui. A carga que o meu corpo vai obter depois desse processo de eletrização é positiva, porque perdeu elétrons, então vai ficar com carga positiva. Isso é importante dentro da física, indicar se a carga é positiva, o valor da carga é positivo ou negativo.
8 vezes 10 microcoulomb. Tá? Microcoulomb é uma subdivisão, né, de unidades de medida. Então, eu coloquei aqui no cantinho para vocês, mili, representado pela letra M, 10 a menos 3, micro, pela letra um mi, né, seria um mi grego, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9, pico, 10 a menos 12, tá bom? Deixa eu ver, próximo. Aqui, só para título de curiosidade, tá? As cargas elétricas, elas se conservam. Como assim, professor? Eu vou mostrar o desenho e vou explicar, fica mais fácil. Eu tenho um corpo positivamente carregado. Então, ele está carregado positivamente. Do lado dele, eu tenho um corpo neutro. Tá? Quando eles se aproximam e quando eles entram em contato, uma parte da carga aqui vai passar para o corpo B. E o corpo B também fica positivo. O que acontece? Aí aquele princípio lá igual da química, né? A quantidade que eu tenho no início tem que ser igual à quantidade no final. Então, conservação de massa, esse conceito de conservação de massa, a gente consegue trazer também aqui no campo da física, na eletricidade. Então, a quantidade total de cargas que eu tenho no início vai ter que ser igual à quantidade de cargas que eu tenho no final. Essa é a proposta. Então, se eu tiver um corpo A de 5 coulombs, no final aqui, o corpo A vai ter, 3 e o corpo B vai ter que ter 2. Para no final, a soma dos dois ter que dar 5. Essa é a proposta. Tá? Então, a conservação de cargas, ela vem para justificar o porquê que a soma das cargas tem que ser igual antes e depois. Tá? Aqui é só para mostrar que a carga elétrica ela não se perde, ela é transferida para um outro corpo e ela se conserva. Esse é o conceito aqui que a gente quer passar para vocês, tá bom? Antes de chegar no circuito elétrico, tranquilo até aqui? Carga elétrica é sempre o número de elétrons vezes a carga elementar de elétron, e aí você descobre qual é o valor que o objeto, né, o corpo, tem no final de um processo de eletrização. Agora a gente vai falar de circuito elétrico. Também vou passar também, algumas coisas a gente consegue passar rapidinho, outras coisas a gente para explicar como calcula aí algumas coisas dentro do circuito elétrico, tá bom? E aí depois no final, tendo tempo ainda, né, ainda tempo, acho que ainda dá tempo, tranquilo, a gente abre para as perguntas, se mesmo assim, depois vocês entrem em contato comigo aí, a gente vai tirando as dúvidas de vocês, não tem problema não. Então, vou projetar de novo aqui, circuitos elétricos, tá? Então, nos circuitos elétricos, na verdade, é assim, a gente tem esse conceito de circuito já, né? É uma coisa ligada na outra. E esses elementos que são ligados, eles fazem com que os componentes eletrônicos funcionem. Então, vai passar uma corrente elétrica, isso é intuitivo, né? Igual você liga a televisão na tomada. Tá passando corrente, né? O fio da televisão, ele está eletrizado, está passando corrente. Essa corrente vai ter que ser distribuída ali em algum lugar dentro da televisão, que é o circuito elétrico dela. E esse circuito elétrico ele é composto de alguns elementos. Então, nem todo circuito tem tudo, né? E também tem circuito elétrico que tem tudo, precisa ter tudo. Então, aqui eu coloquei os principais componentes dentro de um circuito elétrico, tá bom? Então, vamos lá falar um pouco sobre os circuitos. Então, o mais, assim, que vem na cabeça é o da resistência, tá bom? Então, a resistência, ele é um elemento ali que, como o próprio nome sugere, é para causar uma resistência, é para fazer com que a corrente demore mesmo para passar pelo fio condutor, tá bom? Então, aqui tem o conceito, né, do que são os resistores, tá certo? A ideia é essa mesmo, é a gente se opor a essa corrente elétrica, tá bom? Como é que ela tem que voltar aqui? No circuito ela vai aparecer assim, tá? Essa representação dela no circuito.
Aí a gente tem um outro elemento que são os geradores, que a gente conhece muito bem, que são as pilhas. Tá? Bem conhecido nosso, a pilha ela é um gerador de corrente elétrica. Né? Então, existe uma reação química entre dois metais, e esses metais, um transfere elétron para o outro e gera uma corrente. Então, ele está gerando uma energia, transformação de uma energia química para elétrica. E aí o conceito, né, de corrente alternada e corrente contínua. Como que funciona isso? Então, os elétrons, eles se movimentam, tá? Dentro de um fio condutor. Fio condutor, quando eu falo, é esse fio de cobre que a gente tem na instalação elétrica, né? Então, esses elétrons se movimentam num certo sentido, e quando ele corre né, ele passa por um único sentido, a gente fala que é uma corrente direta. Então, seria a corrente contínua, né, o fluxo contínuo. E quando ela começa a ter variação, é a corrente alternada. Onde que a gente vê isso em equipamento eletrônico? No finalzinho, normalmente atrás dos equipamentos eletrônicos, vocês têm essa informação, principalmente quando é um gerador, enfim. Ele diz para você qual é a corrente contínua, qual é a corrente alternada que ele trabalha. E aí, dependendo das especificações, ele pode ser usado em determinados equipamentos. Essa é a forma como ele vai aparecer no circuito, tá bom? O gerador, esse traço maior é positivo e o traço menor é negativo, tá bom? Para indicar depois lá o sentido da corrente, né? Ela vem de encontro ao positivo. Então, alguns elementos aqui. Não acontece isso com vocês, que a gente está de tarde, né? Mas é explicando realmente um conceito de capacitor. A ideia dele é armazenar a carga elétrica. Então, ele serve como uma caixa d'água, vai? Ele armazena essas cargas elétricas para, mesmo que o aparelho esteja desligado, ainda termine de usar alguma coisinha de corrente lá. Por isso que a gente não pode ligar e desligar, de repente vamos pensar assim, né? Por que dá problema nos equipamentos e queima placa, queima circuito? Quando está assim, dia de chuva, trovão, raio, a luz apaga e volta de uma vez. O que acontece? Os capacitores estão cheios de energia ainda, estão cheios de carga elétrica ainda. Ele não esvaziou toda a carga elétrica. Então, o ideal, por que queima? Porque quando volta, o capacitor ele vai dar essas cargas elétricas para o circuito para poder terminar de finalizar o processo. Como a carga volta de novo, aí pode entrar em colapso lá e queimar a placa, né? Queimar o circuito. Então, a ideia, por exemplo, você vai desligar um modem para fazer um teste. Eles pedem para você desligar, esperar um tempinho para depois ligar de novo, para dar tempo de todas as cargas elétricas dos capacitores serem esvaziados, o capacitor ficar esvaziado de novo, para ir ligar ele novamente, tá bom? Essa é a proposta do capacitor. Essa é a carinha dele dentro de um circuito, tá bom? O físico mesmo, que a gente monta, a gente não, né? Da eletrônica monta, e aqui a carinha dele num circuito que a gente desenha na física, tá bom? Os tipos de circuito elétrico, né? Então, essa aqui é a cara de um circuito elétrico. Ele vai apresentar esses elementos. Eu vou ter o gerador, onde vai passar a corrente, né? Onde vai nascer aqui, né? A corrente sai do negativo e entra no positivo. Você vai ter um voltímetro, esse aqui de cima, ele vai medir a tensão do circuito, a resistência, né, os resistores, e a corrente. A corrente, toda vez que a corrente encontrar uma divisão, que a gente chama de nó, ela se separa. Tá? Então, a corrente ela não fica única, ela vem uma corrente I e se transforma em I1 e I2, porque encontra aqui uma divisão, tá bom? E o amperímetro vai medir a corrente, tá? Eu tenho ligações em série, que aparece desta forma, dentro do circuito. Tenho ligações em paralelo, que aparece assim. Na ligação em paralelo, o que acontece? A corrente ela vai vir por aqui, por exemplo, né, na parte da esquerda. Quando ela encontra um nó, ela se divide, vai para cima e vai para baixo. Então, se divide em duas correntes. Tá bom? Aí tem como calcular isso. Qual é o valor delas. Depois elas se encontram aqui novamente. No circuito em série, a corrente vai entrar, né? Vamos ver para o lado esquerdo aqui. E
ela vai optar passar pelo sistema de resistores ou não. Qual que é a lógica? A lógica é a corrente passar pelo lugar onde não tem resistor, onde não tem resistência, tá? Então, mas se ele passar por um sistema que está em série, ele vai percorrer todos os resistores e aí não se altera o valor de corrente, tá bom? E aí eu tenho as ligações mistas, que é o que mistura tudo mundo, tá? Mistura o série e o paralelo. Na nossa residência, as ligações são em paralelo, tá? Por quê? Se queimar uma luz da sala, a luz da cozinha permanece acesa, porque a corrente que vai para a luz da cozinha é outra, tá? Por isso que liga em paralelo na casa da gente. Aí a aplicação da lei de Ohm, tá bom? Tá quase acabando aqui. Esse aqui é um meme que saiu, né? E aí tem a explicação de como resolve o... Deixa eu passar aqui para poder explicar como resolve. Então, aqui eu tenho a lei de Ohm, tá? A aplicação dela, que isso aqui é um circuito, que eu tenho o gerador e as resistências. Tá? A corrente vai passar por uma primeira resistência, depois vai se dividir aqui na resistência R2 e R3. E o exercício quer saber como que eu calculo a corrente. A primeira lei de Ohm diz que a corrente é o valor da tensão dividido pelo resistor total. Tá? Então, para eu saber corrente, eu preciso saber qual é a tensão do gerador e a resistência total. Como aqui eu tenho um circuito misto, eu tenho resistências em paralelo, tá? E depois vamos transformar em resistências em série, eu tenho que fazer alguns cálculos, um passo a passo. Então, primeiro eu determino a resistência total entre R2 e R3. Aí eu vou usar essa aplicação de fórmula. Toda vez que a resistência está em paralelo, é 1 sobre o valor da resistência, tá bom? Fazendo os cálculos, eu chego neste valor em R2 e R3, ou seja, eu posso substituir o R2 e R3 por uma única resistência com esse valor aqui. O segundo passo, como essas duas resistências em paralelo se transformam em uma só, o sistema, né, o circuito se torna um circuito em série. Aí eu posso somar direto. Quando está em série, eu somo direto as resistências. E aí me dá a resistência total. Fazendo as contas, eu chego neste valor aqui. Com o valor da resistência total e o valor da tensão, eu acho o valor da corrente. Então, a corrente vai ser 10 dividido por 58,75. A corrente que passa por aqui é de 0,17 amperes, ou 170 miliamperes é o valor dessa corrente, tá bom? Esse aqui eu vi no YouTube, bacana, tem aqui o link depois lá na descrição que eu vou colocar para vocês lá no canal do YouTube da aula gravada, eu coloco o link para vocês verem também, tá bom? É isso, gente. Que eu tinha... foi bem corrido, porque é um conteúdo bem denso, tá bom? Mas vou deixar lá gravado no vídeo no YouTube para vocês poderem assistir, tá bom? Vou parar aqui a gravação